E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E hoje nós vamos falar sobre precedência dos operadores. Nós já vimos nas aulas anteriores que é possível eu ter uma expressão lógica, aquela expressão que retorna um valor verdadeiro ou falso, contendo vários tipos de operadores. Certo? Uma expressão lógica pode conter operadores relacionais, operadores lógicos, que nós vimos nas últimas aulas. E antes ainda nós vimos que elas ainda podem ter esses operadores aritméticos. Certo? Então, uma expressão lógica ela pode ter qualquer tipo, né, dos operadores que nós vimos até o momento. E a questão da nossa aula de hoje é: se uma expressão ela contém vários tipos de operadores, e não existe uma indicação de uso de parênteses para indicar o que vai ser feito primeiro, em que ordem a operação vai ser executada? Qual dos operadores vai ser executado primeiro? Qual que vai ser executado depois? Eu trouxe aqui uma lista para a gente, né, falando sobre a precedência dos operadores, e ele mostra, né, a ordem em que as coisas da expressão devem ser feitas. Então, ele fala que aqui nessa listinha, nos fala que primeiro eu faço os parênteses, depois eu vou fazer os operadores unários, que a gente conhece, o inversor, o menos, né, para fazer a ideia de inversor de sinal, o menos menos, que é o de decremento, o operador de incremento, o operador de negação. Então, primeiro eu faço parênteses, depois eu faço todos os operadores que são unários, e depois eu vou seguindo essa ordem. Então, eu vou fazer multiplicação, divisão e mod na ordem que aparecerem. Depois eu vou fazer adição e subtração na ordem que aparecerem. Depois eu vou fazer os relacionais na ordem que aparecerem. E por aí vai. Então, essa listinha, né, ela traz para a gente uma ordem dessa precedência, a ordem em que as operações devem ser executadas. A gente até já conhecia, né, um pouco de precedência quando a gente estava lá no ensino fundamental. A professora nos ensinava, né, que quando eu tenho uma conta assim, né, com adição e multiplicação, por exemplo, a gente faz primeiro a multiplicação e depois da multiplicação eu somo, né, faço a adição. Então, nesse caso, a resposta daria 5, né? Porque 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. E hoje nós vamos falar disso. Então, hoje, na nossa aula, nós vamos falar. Se eu tenho uma expressão e por algum motivo eu não indiquei parênteses, eu não coloquei parênteses nela para indicar o que vai ser feito primeiro, como que o computador vai interpretar essa expressão e como que ele vai processar essa expressão? Certo, pessoal? Eu tenho aqui alguns exemplos, então a gente vai fazer aqui alguns exemplos, discutir eles. Eu vou deixar aqui uma cola aqui para a gente, né, aqui do lado aqui na direita, para a gente estar sempre recorrendo a ela. Então vamos lá, gente. Vamos olhar para esses códigos aqui. Para esse código, né, eu trouxe um exemplo. Eu deixei essa parte aqui de cima comentada. E nós vamos primeiro olhar para esse pedacinho de código aqui. Então, vamos olhar para essa linha 18. Nessa linha 18, eu tenho aquela instrução, né? Eu tenho aqui uma variável inteira r, e ela está recebendo 2 mais 3 vezes 2. Acabei de falar ali agora, né? Se eu tenho uma multiplicação e uma adição, conforme essa nossa tabela aqui da direita, a multiplicação ela tem prioridade sobre a adição. Então, nesse caso, a multiplicação vai ser feita antes. Então, o computador, quando ele estiver fazendo essa conta, o que ele vai fazer na prática? Eu vou colocar um comentário aqui, para a gente estar pensando aqui. O computador vai fazer, na verdade, o seguinte. Ele vai começar deixando 2 aqui e vai fazer para mim, ó, 3 vezes 2, 6. Então, sobrou uma operação de adição, ele vai fazer 6 mais 2 e vai chegar na resposta 8 para mim. Tá? Vamos ver? Eu vou dar um cout aqui na minha variável r, para a gente observar o resultado. Vou pressionar F11 para compilar o meu código. E realmente, o programa exibiu 8. Tá? Aqui, nada de novo para ninguém.
A questão, né, eu poderia, se eu quisesse forçar a minha precedência, se eu quisesse mudar a ordem da execução dessas operações, eu poderia colocar parênteses, certo? Então, se eu quisesse, fizesse questão que a adição fosse executada antes da minha multiplicação, eu poderia colocar o parênteses e aí aqui embaixo a coisa muda um pouco. Então, o computador iria fazer primeiro o 2 mais 3, ele iria chegar na resposta 5 aqui. Então, esse 5 seria multiplicado por 2 e eu chegaria na resposta 10. Certo, gente? Vamos compilar aqui para a gente ver. Vamos lá, vou pressionar a tecla F11. E o computador exibiu 10 para mim. Então, tudo ok. O exemplo é bem simples, mas eu trouxe ele para a gente entender, né, o que essa ordem de precedência aqui quer dizer. Tá? Vamos passar aqui para um segundo exemplo, então. Vou apagar isso aqui. Vamos pensar nesse outro exemplo aqui. E, da mesma forma, gente, nós temos aqui uma expressão, certo? Essa expressão ela não contém parênteses, então a gente vai olhar para a nossa tabela de precedência. Nesse caso, essa minha expressão ela tem operadores de adição, a barra e o asterisco. Vamos olhar aqui na direita, né? O que vai ser feito primeiro? Bom, em terceiro lugar, nós vemos que os operadores binários de multiplicação, divisão e mod, eles estão todos no terceiro lugar. Então, significa que eu vou executá-los na ordem que eles aparecerem. Tá? Então, não existe essa que divisão é feita antes de multiplicação, nem multiplicação é feita antes de divisão. Eu vou executar as operações na ordem em que elas aparecerem na expressão, da esquerda para a direita mesmo. Então, vamos lá, vamos ver como que o computador interpretaria essa expressão. Vou colocar aqui um comentário, né, para a gente ir pensando sobre ela. Então, seria algo mais ou menos assim. Ó, divisão e multiplicação, eu vou fazer antes da adição. Então, eu vou copiar aqui o 2, copiar o mais, e eu vou começar fazendo essa parte aqui da minha expressão, certo? Porque a divisão apareceu antes da multiplicação. E aqui ele vai fazer 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E em seguida ele vai fazer aquela multiplicação por 2, né? E o próximo passo é, a minha expressão agora tem adição e multiplicação. A gente já viu agora que a multiplicação vai ser feita antes, então o computador vai fazer para mim 2 mais 2, porque ele multiplicou primeiro, né? Então ele vai fazer essa soma e vai chegar na resposta 4. Vamos compilar aqui para a gente ver. Vou pressionar F11. E realmente chegamos na resposta 4. E aí, da mesma forma, se em algum momento eu precisasse mudar a ordem da minha operação, eu poderia incluir os parênteses, quantos parênteses eu quisesse, né, para estar indicando a ordem das operações. Eu vou apagar essa linha aqui agora e vou copiar o próximo exemplo, que é esse aqui. As duas primeiras expressões que nós vimos agora foram expressões aritméticas, porque eu executava a expressão e eu chegava em número como resposta. Nesse caso aqui agora, como a minha expressão tem operadores relacionais, tem operadores lógicos, tá? Aqui eu tenho o operador relacional de igualdade, tenho o operador lógico, o e, certo? Que é o operador de conjunção. E temos aqui operadores aritméticos, temos o operador mais, aqui o operador de adição. Vamos ver aqui como que essa expressão vai ser executada. Da mesma forma, nós não temos parênteses, então o computador, quando ele for executar esse tipo de expressão, ele vai usar essa tabela aqui de precedência. Certo? Observe, gente. Essa tabela nos fala que desses operadores que eu tenho o operador de adição, o relacional de igualdade e o e. Então, conforme essa nossa lista aqui na direita, eu vou fazer primeiro a adição. Estão vendo? Porque a adição, está escrito aqui que a adição, eu vou fazer a adição antes dos operadores relacionais e eu vou fazer a adição antes do operador e, do operador lógico e. Então, eu começo, no caso dessa minha expressão aqui, eu começaria pela adição. Então, eu começaria por aqui. Eu faria assim,
o computador começaria fazendo 1 mais 1, então eu acharia 2 como resposta, e eu vou copiar o resto, igual a 2 e 4 maior ou igual a 4, certo? Então a primeira coisa que eu fiz foi a adição. Segundo a nossa tabela, agora eu tenho o operador de o relacional, eu tenho outro operador relacional e eu tenho um operador e. E segundo a nossa tabela, eu faço primeiro, né, os operadores relacionais e só depois eu faço o operador lógico e. Então vamos ver aqui. Então eu vou partir agora para fazer os operadores relacionais. Os relacionais que eu tenho são esses e esses aqui. Eu vou fazê-los então. 2 é igual a 2? 2 é igual a 2 é uma coisa verdadeira. Então eu vou escrever true aqui. Vou copiar o e e já vou fazer de uma vez esse operador relacional aqui. 4 é maior ou igual a 4? É algo verdadeiro também. Sobrou o operador lógico e. E aqui a expressão que eu tenho é verdadeiro e verdadeiro. Já vimos que verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. O computador internamente armazena na memória o valor 1. Então, se eu exibir o R na tela, o computador deve exibir 1 para mim. Vamos ver? Vou pressionar F11 e ele deve exibir o número 1. Então, tudo ok. Vamos passar para o nosso próximo exemplo. Certo? Vou copiar essa linha aqui. E vamos lá. Então, pessoal, o que a gente está percebendo? Sempre que eu não colocar parênteses, o computador segue uma ordem de precedência. Está na dúvida, né? A dica que eu dou, na dúvida. Se a gente não lembra da ordem de precedência, a gente pode informar, nós mesmos podemos informar essa ordem colocando os parênteses, do jeito que a gente quiser na expressão. Nesse caso aqui, gente, a expressão que eu tenho também é uma expressão lógica. Ela é lógica porque se eu executar essa expressão aqui no final, eu vou chegar numa resposta verdadeira ou falsa. E vamos ver por onde o computador iria começar. O C++ por onde que ele começa. Então, eu tenho aqui um operador de negação e eu tenho um operador lógico e. Tenho esses dois operadores. E se a gente for observar aqui, ó, o operador de negação ele vai ser feito bem antes do operador e, certo? Então, o computador ele vai começar executando para mim os operadores de negação. Eu tenho esse operador de negação aqui e eu tenho esse operador de negação. Intencionalmente, eu coloquei o número 2 aqui, né, na frente, né? Mas a gente já viu que o operador de negação ele é capaz de trabalhar apenas com valores lógicos. E o 2, alguém pode pensar assim, mas o 2 não é um valor lógico. De fato, não é. Mas nós já vimos que o C++ ele considera qualquer valor maior, diferente de zero, ele considera que é verdadeiro. Qualquer valor zero, né, ele considera que é falso. Então, na prática, aquela expressão lá em cima, ela está assim, ó. A gente pode imaginar que ela é isso aqui. Não verdadeiro e não falso. E aí o computador vai começar aplicando as negações. Então, nós já vimos que não verdadeiro é falso. Vou copiar esse e aqui e vamos fazer essa negação aqui também. Não falso dá o quê? Verdadeiro. Chegamos na situação em que eu tenho falso e verdadeiro. E nós já vimos que falso e verdadeiro, a resposta é falsa. Internamente, na memória do computador, ele vai armazenar o símbolo zero. Ou seja, quando eu der um cout na variável r, o computador deve exibir o número zero para mim na tela. Vamos ver. Estou compilando aqui. Ok, a resposta dada pelo programa foi zero. Tudo ok, tudo funcionando como deveria. Agora, pessoal, vamos para um último exemplo. Certo? Tem um exemplo aqui um pouquinho mais longo. Vamos lá. Vamos lá, temos agora, mais uma vez, uma expressão lógica. E essa expressão lógica, ela tem operadores relacionais, tem uma função aritmética aqui, tem um operador OU, tem um outro operador relacional aqui, temos um operador e
e temos um outro operador relacional. Lembrando, mais uma vez, nós estamos sem parênteses, né? Aliás, o único parênteses que nós temos aqui é na função ABS. A gente vai começar resolvendo ela, mas uma vez que a gente resolver essa expressão, a gente não vai ter mais nenhum parênteses na nossa expressão. E aí nós vamos ter que recorrer à nossa ordem de precedência lá para entender como que o computador iria executar essa expressão para mim. Então, vou colocar um comentário aqui para a gente pensar um pouco. Vamos lá, vou começar resolvendo aquela função ABS ali que eu tenho. Eu vou copiar o resto da expressão. Então, vai ficar assim. 4 diferente do valor absoluto de 4 é 4 mesmo, que é o valor sempre positivo. O valor absoluto de menos 4 é 4. Ou, vou copiar o resto da expressão. 3 maior ou igual a 3 e 2 diferente de 2. Certo? Só calculei o ABS e copiei o resto da expressão. Agora vamos ver, gente. Eu tenho um operador relacional, eu tenho alguns operadores relacionais, eu tenho OU e tenho E. Qual que vai ser feito primeiro? Vamos ver aqui. Ó, eu vou fazer primeiro os relacionais que eu tenho, certo? E depois eu vou fazer o E e depois vou fazer o OU. Estão vendo aqui, ó? Eu faço primeiro menor, maior, menor igual, maior igual. Depois eu faço igual e diferente. Depois eu faço e depois eu faço ou. Ou seja, os relacionais vão ser feitos antes dos operadores lógicos. Então, eu vou começar fazendo aqui os meus operadores relacionais, certo? Na prática, aqui está falando aqui para mim, ó, eu deveria começar fazendo esse operador aqui, o maior ou igual. Certo? O maior ou igual, ele é feito antes do operador diferente ainda. Ó. Aqui está falando, estão vendo? Observem. Ó, o maior ou igual, ele é feito antes do diferente. Então, nós vamos começar fazendo o maior ou igual. Certo? Eu vou copiar o restante da minha expressão. Então, vai ficar assim, ó, 4 diferente de 4 ou. Aí, vai fazer o maior ou igual. 3 é maior ou igual a 3? Bom, isso é uma coisa verdadeira, porque o 3 é igual a 3. Eu vou copiar o resto da minha expressão. 2 diferente de 2, pronto. Agora, como a gente viu na nossa tabela, eu devo fazer os operadores relacionais diferentes. Eu vou fazer, então, esse operador aqui e vou fazer esse operador aqui. Vamos lá. 4 é diferente de 4? Isso é uma coisa falsa, certo? Vou copiar o resto da minha expressão. O verdadeiro e. Agora, nós temos a situação. 2 é diferente de 2 é uma situação falsa também, certo? Porque 2 não é diferente de 2. E agora, gente, nós temos apenas operadores lógicos na minha expressão. Eu tenho o OU e tenho o E. E aí nós vamos olhar. Conforme a nossa tabela de precedência, o operador E ele é feito antes do OU. Então, aqui bastante atenção. Ó. Se a gente estivesse programando um código, né? Eu tenho uma expressão que vai ter E, que vai ter OU. Se eu fizesse questão que o OU fosse executado antes, eu deveria colocar os parênteses aqui, certo? Mas não é o caso, né? Como essa expressão não tem parênteses, o que acontece? A expressão com E vai ser feita primeiro. E aí, então, eu vou começar fazendo isso aqui, ó. Eu vou copiar o início da minha expressão, então, false ou, fazendo isso, verdadeiro e falso, já vimos que é falso, certo? E aí nós tivemos, então, a resposta, né? A última coisa que sobra para mim aqui é eu fazer falso ou falso. Falso ou falso é falso mesmo. O computador, internamente, na memória, vai armazenar o valor 0. Tá, pessoal? Então, se eu compilar esse código, ele deve exibir 0 na tela para mim. Vamos ver? Então, pronto. Ó. Ele exibiu 0, tudo certo. Bom, pessoal, então, hoje, né, eu queria mostrar isso para vocês. Existe, né, uma ordem em que as expressões são executadas, a ordem em que os operadores são feitos, né? E uma dica, né?
se a gente precisa, se a gente está na dúvida, qual que é a ordem da precedência dessa operação? O que, que vai ser feito primeiro? Às vezes eu estou escrevendo o meu código e estou na dúvida de como que a operação seria executada. Na dúvida, então eu vou usar sempre o parênteses para informar a ordem certinha que eu quero que a minha operação seja executada, certo? E aí a gente, colocando os parênteses, né, a gente vai evitar o problema de, talvez sem querer, eu estar escrevendo uma operação pensando que é uma coisa, mas o computador executa diferente, porque ele segue, né, uma ordem de precedência. Então, na dúvida, sempre vamos usar os parênteses para a gente evitar problemas e bugs no nosso sistema. Ok, pessoal? Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso, que existe essa ordem, né, de precedência. Fiz alguns exemplos e sugiro, né, que vocês façam alguns testes. Escrevam algumas expressões, façam como eu fiz aqui. Vão de cabeça, pega um pedacinho de papel, cria um comentário no código, assim como eu criei aqui, e comecem a brincar com isso. Vamos tentar imaginar qual seria a resposta dessa expressão, se eu não colocar parênteses. E se eu colocar o parênteses, qual seria a resposta dela? É um bom exercício para a gente praticar e ir acostumando com essa ordem de precedência do C++. Certo? Então, obrigado, gente. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula, onde nós vamos começar com resolução de exercícios.